Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um vídeo de aula de ciências. Hoje a prof fez, para o final da aula, uma coisinha diferente, para que todos vocês possam ver e entender, certo? Então vamos lá. A prof vai colocar aqui a apostila para a gente poder acompanhar, certo? Hoje nós iniciamos com a apostila 2, lá na página 137. Ela já está falando água no planeta Terra. Então, a gente já vem falando nos assuntos de ciências sobre o nosso meio ambiente, certo? Sobre a poluição do solo, a poluição do ar, a poluição da água, certo? E agora nós vamos aprofundar um pouco mais nesta apostila, certo? Então, falando sobre a água, diz lá, água no planeta Terra. Sabe-se que cerca de 70% da superfície do nosso planeta Terra, ele é coberto por água. E que os 30% restante são áreas de terra firme. Isso significa que, se pegássemos 10 copos para representar a superfície do nosso planeta, 7 deles estariam com água e 3 vazios. Vamos olhar aqui no gráfico. Gente, olhe só quanta água nós temos no nosso planeta. Vocês conseguem imaginar que nós temos mais água do que terra? Pois é, mas nós temos. Então, olha só, nós temos 30%, somente este pedacinho aqui, de terra. O resto é todo coberto por água. Quem diria, né? Imagine, nós moramos na parte menor do planeta Terra. O resto é água. Então, olhem só. Água líquida. Como vimos, a maior parte da água do planeta é encontrada no estado líquido, os oceanos, certo? Nos rios, nos lagos. No entanto, a água também pode ser encontrada nos estados sólidos e gasoso, que é o vapor. No estado líquido, a água é encontrada, por exemplo, em rios, mares, oceanos, lagos e lagoas. Desta forma, a água é mais fácil para os seres vivos, inclusive para nós, as pessoas, tanto para o nosso consumo, quanto para a realização de atividades diversas que usam água. A gente utiliza água para beber, a gente utiliza água para fazer comida, nós utilizamos água para lavar louça, para tomar banho, para lavar roupas, certo? E claro, a gente usa para diversão também. Quando a gente vai para a praia, quando a gente vai para a piscina, a gente também utiliza água para diversão, certo? Também é possível encontrar água líquida em lençóis subterrâneos. E isso a gente já viu, certo? Que lá nos lençóis freáticos. Mas essa água não é muito acessível para as pessoas, né? Pois esses lençóis estão embaixo do solo. Então, essa água que fica embaixo do solo, para nós, não é fácil a gente achar nem encontrar, certo? Por isso que ela não é acessível. Geralmente, a água encontrada nesses locais é limpa e pode ser obtida por meio de perfurações no solo. Então, muitas pessoas perfuram bem fundo no solo para encontrar esses lençóis subterrâneos, certo? E aí, muitas vezes encontram águas. Essa água, ela pode ser bebida? Pode. Geralmente a água é limpa, certo? Não perto de lixões, né, gente? Porque se for encontrado perto de lixões, com certeza será uma água poluída por causa do chorume, certo? Então, olha só, os oceanos e os mares têm a maior parte da água líquida da Terra. Tá? O que são lençóis subterrâneos? São reservatórios de água e podem ser dos dois tipos: o freático, formado pela água presente nos espaços vazios do solo, ou artesiano, formado pela água presente abaixo ou no interior da camada rochosa. Então, vocês sabem que a gente tem a terra, a gente tem o lençol freático, que
é a água que entra nesses espaçozinhos, certo? Por quê? Porque abaixo dessa terra tem rochas, tem pedras. Então, nesses espaçozinhos aqui da terra e da rocha, tem os lençóis freáticos, certo? E mais embaixo da terra tem a água artesiana, o lençol artesiano, que é a água mais limpa, certo? Continuando. A água-viva e melancia apresentam muita água em suas composições. Então, a água-viva, ela é formada por muita água, certo? Ela possui água, uma água-viva, tanto que ela mora na água. E a melancia também. Quando a gente come uma melancia, na verdade, a gente sente muito o suco da melancia, certo? Porque a composição da melancia é água. Os seres vivos precisam de água para sobreviver, porque ela também faz parte da composição de seus corpos. A quantidade de água que compõe os corpos dos seres vivos varia bastante entre eles. Por exemplo, entre os animais, as águas vivas são os organismos que mais têm água em seu corpo. Se considerarmos 100 partes, cerca de 98 partes são de água. Imagine, uma água viva, ela é praticamente mais água do que as outras partes dela, certo? Entre os vegetais, a melancia é um dos frutos que se destaca. De 100 partes, cerca de 92 são de água. Por isso que elas são formadas por água. A composição delas é mais água do que sabor, do que as membranas, como a água viva, certo? São formados por água. Água salgada ou água doce. A água não apresenta as mesmas características dos diferentes locais da Terra, pois a quantidade de sais dissolvidos nela pode ser variável. Então, a quantidade dos sais que existem nessas águas, na água, elas são dissolvidos, certo? Os sais são dissolvidos na água. Então, pode ser variável, certo? A quantidade. Dos 70% da água que cobrem a superfície do planeta, a maior parte é de água salgada e a menor parte é de água doce. Mas atenção, a água doce não tem açúcar em sua composição. Ela apenas tem, geralmente, menos sais minerais do que a água salgada. Por exemplo, vamos lá. Água do mar, ó. A água do mar, ela é completamente salgada, certo? Ela tem muitos sais minerais. Já a água de um rio, ela é doce. Por quê? Menos sais minerais. Não é que a água do rio tem açúcar, gente. Ela só tem menos sais. Por isso que ela é considerada água doce. A água que nós tomamos de um filtro, tomamos de uma torneira, ela é considerada água doce, certo? Sem tanto sal mineral. Há ainda a água salobra, muito comum em manguezais, regiões onde rio e mar se encontram. A água salobra tem mais sais minerais do que a água doce e menos sais minerais do que a água salgada. A concentração de sais encontrada em cada um desses tipos de água é conhecido como salinidade. Então, olha, aqui é uma salobra, ó, uma água da região de mangue. Então, é onde o rio se encontra com o mar. O rio se encontra com o mar e, por causa da salinidade, o mangue recebe os dois tipos de água. Água doce com menos sal e água salgada com mais sal, certo? E o mangue, ele fica sempre com água. A água dele também não seca. Só que a água que fica ali, ela não fica nem muito salgada e nem muito doce. Ela fica numa mistura. Região de mangue, gente, essas águas, certo? São habitats de caranguejos. Isso, caranguejos gostam de mangues, certo? Então, vamos lá. A água tem capacidade de dissolver alguns materiais,
com os quais ela entra em contato. Isso significa que, ao passar por rochas, por exemplo, a água leva um pouco das substâncias que tem nessas rochas. Essa capacidade de dissolver materiais está relacionada com a propriedade chamada solubilidade. A água é conhecida como solvente universal, porque tira, certo, essas substâncias e dissolve a maioria delas, chamadas de soluto. Então, o solvente é uma substância que dissolverá o soluto, né? A água, ela dissolve. Por exemplo, quando a gente vai fazer um macarrão, as pessoas têm costumes de colocar sal na água do macarrão. Pode ver que a gente coloca o sal e o sal se mistura com a água, quer dizer, ele se dissolve, certo? Então, a água ela é considerada um solvente justamente por isso. O soluto é a substância que será dissolvida pelo solvente. Ai, prof, então o sal é soluto? Sim, porque o sal se dissolve na água, certo? O açúcar também se dissolve na água. Água sólida. A água sólida é encontrada principalmente em geleiras, em montes, em regiões onde neva e em icebergs. Estudos indicam que algumas geleiras têm diminuído em nosso planeta devido ao aquecimento global, pois este, ao aumentar a temperatura média da Terra, né, quando fica calor, faz com que o gelo derrete. Uma consequência desse derretimento é o desaparecimento dos habitats de muitos seres vivos. Além disso, o derretimento das geleiras, dos gelos, eleva o nível dos mares e oceanos, e com isso, muitas cidades poderão ficar submersas. Então, claro, os icebergs são montanhas de gelo, certo? Imagine uma montanha bem grande de gelo, lá no Polo Norte, certo? Junto com os ursos polares, os pinguins que gostam de gelo, certo? Esse é o habitat deles. Então, vocês imaginem tudo isso, certo? Lá. De repente, o aquecimento global, a temperatura do planeta aumenta e começa a fazer calor. Essas montanhas de gelo começam a derreter, certo? Então, o que que acontece? Quando elas começam a derreter, olha, igual a imagem do urso polar aqui, olha só que dó, certo? Derrete, o gelo derrete. Então, muitos animais ficam sem o habitat deles, certo? E claro que a água dos mares vão aumentar, porque a água dessas geleiras vai para onde? Para o mar, certo? Então, por isso que muitas cidades acabam ficando submersas. Por quê? Porque as geleiras derretem, certo? Muitos animais perdem o habitat e muitas cidades podem ficar submersas, sim. Por isso que dizem que o habitat dos pinguins e dos ursos polares está ameaçado, certo? Então, olha só, você já deve ter ouvido falar de icebergs. E do Titanic? Você já ouviu falar? Titanic foi um grande navio que, por um acidente, bateu com um iceberg. E, claro, bateu com o iceberg, rachou todo o casco desse navio, e esse navio, que era enorme, afundou, certo? Existe o filme. Quem ainda não assistiu, pode assistir. Ele bateu num iceberg. Então, olha só como que é um iceberg. Gente, vocês acreditam que um iceberg é assim? Olha o tamanho de um iceberg. Os icebergs são blocos de gelo que se desprendem das geleiras existentes em áreas polares do planeta. Por isso, eles são comuns nos chamados oceanos glaciais, no Ártico ao norte e no Antártico ao sul do planeta. Essas grandes massas de gelo são formadas de água doce. Elas variam em seu tamanho e em sua forma, podendo ser achatadas ou pontiagudas. Sabe aquela expressão que diz, isso é apenas a ponta do iceberg? Então, ela se refere ao fato de que o pedaço que aparece de um iceberg, a ponta que fica fora d'água, corresponde apenas à 10ª parte do seu tamanho.
Imagine, então, ó, olha só o que aparece lá pra gente, para fora d'água, só essa partezinha. Olha embaixo, olha o tamanho desse iceberg, gente. Imagine, quem diria, né? A formação de um iceberg acontece assim. O movimento das ondas e o calor fazem aparecer rupturas nas geleiras. O que é? Rupturas são rachaduras, certo? Os fragmentos que resultam dessas rupturas são os próprios icebergs, que passam a flutuar pelos oceanos. Então, claro, eles racham e vão se afastando das geleiras, certo? Formando os icebergs. Legal, né, gente? Eu acho bem legal essas curiosidades. Flutua ou afunda na água? Então, olha, assim como os icebergs, os navios e muitos outros objetos flutuam na água. No entanto, há também objetos que afundam nela, como as âncoras usadas pelos próprios navios para mantê-los parados. Por que um navio flutua sobre a água enquanto uma âncora afunda nele? Então, olha só. Antes de mais nada, é necessário compreender que existe uma força que os corpos exercem sobre a superfície em que se encontram, e essa força é chamada de peso. Então, tá aqui, ó, o navio, ó, o peso que leva para baixo e o empuxo que leva para cima, certo? Essa aqui é a representação de um navio flutuando devido às forças peso e empuxo. São duas forças contrárias que se encontram, certo? Vamos ver isso. Quando os corpos estão na água, além da força peso, há outra força que atua sobre eles, que é o empuxo. O empuxo é uma força contrária do peso, ou seja, se o peso atua em um corpo de cima para baixo, o empuxo atua no corpo de baixo para cima, e por isso fica mais fácil carregar pessoas quando estamos na água, certo? O volume é a medida de quantidade de espaço ocupada por um corpo, certo? Então, você imagine só, o empuxo é maior quanto maior for o volume ocupado pelo corpo. E é por isso que até mesmo navios enormes flutuam na água. Então, quanto mais pesado o corpo, certo? Mais ele vai flutuar, certo? Mais ele vai flutuar. Quanto menos pesado, ele vai afundar. Outro conceito importante para responder à pergunta feita sobre a flutuação do navio é a densidade, uma relação entre a massa, que é a quantidade de matéria que cada corpo possui, e o volume ocupado pelo corpo, que varia de acordo com as substâncias que são formados. Para que o material flutue, ele precisa ser menos denso. O que é denso? Menos pesado que a água. Ele tem que ser menos pesado que a água, para ele poder flutuar. Por exemplo, se eu coloco um isopor na água, o isopor não tem peso, então ele vai flutuar, certo? Porque ele é leve. Pois se possuir uma densidade maior, ele afunda. Se eu jogo uma pedra na água, o que vai acontecer com essa pedra? Vai afundar. Por quê? Porque a pedra é pesada. Muitos materiais que compõem o navio possuem uma densidade, quer dizer, um peso maior do que a água. Desse modo, para flutuar, o navio possui um espaço interior que é ocupado por ar. Isso faz com que a sua densidade, como um todo, seja menor que a água. Então, veja lá, o navio, gente, ele tem essa parte aqui debaixo dele, ou do casco, que é ar. É como se fosse uma bexiga. Eles enchem de ar. E aí o navio, por ser tão pesado, ele deveria afundar. O que acontece com ele? Ele flutua por causa desse ar. Resumindo, o que acabamos de estudar, as características que influenciam para que um corpo que está na água ou em outro líquido flutue com mais facilidade são que o seu formato e os materiais do que é feito. Então tá aqui, ó, o papel alumínio é mais denso que a água. O papel alumínio ele é pesado. Uma bolinha de papel alumínio bem amassada, ela afunda na água. Então, eu tenho que amassar bem.
Ó, como por exemplo aqui, ó. Se eu amassar ela bem, eu não deixo nada de ar dentro dela. Nada de ar eu deixo, certo? É bem amassada, então a bolinha ela vai afundar, se ela for bem amassada. Mas um barquinho não, porque além do formato que aumenta o seu volume, há ar dentro dele, ó. Eu estou deixando espaço para o ar entrar. Por isso que o barco não afunda, certo? Já se eu amassar, não deixar nenhum espaço para o ar, ele vai afundar. Assim, pode-se dizer que um navio não afunda, porque seu peso é equilibrado pelo empuxo e seu formato faz com que tenha um volume maior. Além disso, a densidade de alguns materiais de que o navio é feito é menor que a da água. Isso porque os navios possuem um grande espaço em seu interior, que são preenchidos por ar. E não são feitos apenas de metais, mas também de plástico, madeira, entre outros materiais, certo? A madeira também. A madeira, ela flutua na água, ela não afunda, porque a madeira é leve porque ela tem ar, certo? Então, tudo que tem ar, ele vai flutuar. Quando a gente faz um teste na piscina, se eu prendo o meu ar, fico sem respirar, eu acabo conseguindo boiar. Por quê? Porque eu não estou soltando ar, eu estou com o ar todo dentro de mim. Então, por isso que eu flutuo, certo? Então, olha só, você já ouviu falar do Mar Morto? Leia o texto para descobrir o porquê dele ter esse nome. Um mar morto? Como assim um mar morto, né? Vamos ver. A origem do Mar Morto deve-se ao fato desse mar não oferecer condições para a manutenção de espécies de seres vivos. Então, quer dizer, né? Isso acontece em razão da elevada quantidade de sal, muito maior do que em qualquer corpo de água do planeta. Então, o Mar Morto, gente, ele possui uma quantidade de sal muito maior do que todos os outros mares. Então, as pessoas, fica difícil para ter peixes, para ter seres vivos nesse mar. A quantidade de sal no Mar Morto é tão grande que interfere na densidade de suas águas. Por causa disso, um corpo precisa ser extremamente pesado para afundar nele. A prova disso é o fato de qualquer pessoa conseguir flutuar normalmente em suas águas. Olha só que legal. Ele é tão salgado, certo? Que ele não é pesado, ele é leve. Por isso que as pessoas flutuam. Todavia, existe uma certa surpresa nessa história toda. O Mar Morto não é mar, nem está morto. O Mar Morto não é mar, mas sim um grande lago de água salgada. Também não está morto, pois alguns seres vivos, como bactérias, conseguem sobreviver nesse ambiente. Viu que interessante, gente? Bem legal isso. Então, o Mar Morto não é um mar, certo? Ele é um grande lago de água salgada. E ele também não está morto, porque se ele não tem peixes, ele não tem outros animais ali, mas ele tem bactérias que conseguem sobreviver num mar com tanto sal, certo? Aqui é a foto de um homem flutuando no Mar Morto. Que legal, né, gente? Agora que você já estudou sobre a solubilidade de sais minerais, a densidade e as forças peso e empuxo, pesquise. Por que um corpo precisa ser muito denso para afundar no Mar Morto? Certo? Então, vamos ver aqui. Vamos explicar. Vamos ver. Então, vamos lá. A densidade de água nesse mar, vamos colocar assim, né? Está relacionada, vamos fazer, a grande
quantidade de sal, certo? É o que diz ali. Existente. Vamos lá. E permite que uma pessoa adulta e boy sem esforço. Ponto. Vamos lá. O mar morto recebe recebeu, vamos colocar que ele recebeu este nome. Recebeu esse nome porque acreditava-se que seres vivos não poderiam viver nesse lago. Viver nesse lago devido à sua alta salinidade, isto é, muito sal, né, gente? Ponto. No entanto, pesquisadores descobriram que há seres vivos que habitam esse local. Como quem? Como as bactérias. Certo? Então, assim, por quê? Então, está perguntando. Precisa ser muito denso para afundar no Mar Morto. Por causa da densidade da água, certo? Que está relacionado o quê? A grande quantidade de sal, certo? E aí eu já coloquei ali também que o Mar Morto recebeu esse nome porque eles achavam que nenhum ser vivo podia viver lá. Só que eles descobriram que existem seres vivos que são as bactérias, certo? Então, está aí a resposta, né, para vocês copiarem, colocarem aí, certo? A pesquisa, na verdade, nós não precisamos fazer, porque tudo aqui já está dizendo sobre isso, certo? E agora, nós vamos para uma coisa bem legal, certo? Que a prof propôs aqui. Então, o seguinte, eu, cientista, será que ovos flutuam ou afundam na água doce? E na água salgada? Então, antes de verificar na prática se eles afundem ou não, anotem lá no item 1 o que você acha que acontecerá em cada caso. E depois siga as orientações para ver o que acontece. Então, vamos ver. Aqui no item 1, está pedindo o seguinte. Anote nos itens a seguir se você acha que o ovo irá afundar ou flutuar em cada caso.
E depois do experimento, anote se ele afundou ou flutuou. Então, o A, eu acho que o ovo em água doce, o que vocês acham? Que ele vai afundar ou vai flutuar? E aí? O que vocês acham? Ah, eu acho que na água doce ele vai afundar. Então, isso é o que eu acho, tá, gente? Vai afundar. E aqui, depois do experimento, a gente vai colocar o ovo em água doce, aí vocês vão completar aqui, se ele afundou ou se ele flutuou. B, eu acho que o ovo em água salgada, e aí? O que ele vai fazer em água salgada? Eu acho que ele vai flutuar, é o que eu acho, certo? E aí, depois que fizer a experiência, a gente vai ver se o ovo em água salgada flutuou ou afundou. Depois a gente responde. C, eu acho que o ovo em água misturada vai, e agora? Afundar ou flutuar? Eu acho que ele vai flutuar. Eu acho que ele vai flutuar, vírgula, mas vai ficar parado no centro do copo. Isso é o que eu acho. Por quê? Porque se é água misturada, né? Se na água doce ele vai afundar e na água salgada ele vai flutuar, a água misturada eu vou ter que misturar as duas. Então, eu acho que ele vai flutuar, mas ele também vai afundar e vai ficar no meio do copo. Vamos ver. E depois, vocês vão fazer um desenho no caderno para representar o resultado observado em cada caso. Água doce, água salgada e água misturada. Qual vai ser o desenho de vocês? Então, vamos lá. A prof vai tirar aqui para vocês olharem para mim agora. Somente para mim. Certo? Então, estou aqui. Vamos lá, a prof vai mostrar. Então, vamos lá. A prof separou aqui a nossa experiência, certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais para lá, para que todo mundo possa ver. Então, pediu lá 3 copos, certo? Cada um está aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais pertinho aqui para todo mundo poder ver bem. Ó, com água salgada, água doce e a misturada. A prof fez lá tudo certinho. Aqui estão os ovos, o sal, certo? Então, tá pedindo lá para a gente pôr água salgada, sal na água. Água salgada seria água do mar. Então, eu vou colocar sal. Coloquei o sal, ó, misturei. Agora a água está salgada, certo? Na água doce, pediu para eu colocar somente água. Coloquei água, só água. E aí está pedindo para na misturada eu colocar um pouco, metade da água doce, tá aqui, e metade da água salgada. Então eu misturei as duas. Agora eu vou colocar um pouco mais de água aqui para a gente poder ver se ele afunda ou se ele flutua, certo? Então é para eu pegar um ovo e colocar, ó, um ovo, vou colocar na água salgada. Vamos ver. Um ovo na água doce. E um ovo na água misturada. Olá? Olá, 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 olá. Aqui eu preciso colocar mais um pouquinho de sal. Vamos ver.
Tananã, tananã, tananã. Deixa eu dar uma mexidinha pra gente ver. Olá, vamos ver. Ainda não, vamos colocar mais um pouquinho. Olá. Então, olha lá, gente. Na água salgada, o que que ele fez? Flutuou. Certo? Por causa do quê? Da salinidade, da densidade, porque a gente trabalha com as formas do empuxo, peso e empuxo, lembram? Na água doce, não tem muito sal. Então, a densidade dela é menor, ela é mais leve. Então, o ovo afundou. E já na misturada, olha lá, misturou doce com o sal. É o que acontece no salobra, nos mangues, certo? Ó, a água fica assim. Por isso que muitos caranguejos, eles ficam sempre um pouquinho afundados, mas não lá no fundo, certo? Por causa da salinidade. Certo, gente? Então, a prof quis fazer essa experiência com vocês para vocês verem. Quem quiser fazer isso em casa, pode fazer também, né? Mas a prof já fez aqui para mostrar para vocês do sal, dessa densidade, que a água fica mais pesada com o sal do que os objetos. Então, por causa do sal, o objeto flutua, certo? Então, a prof vai voltar lá na apostila para vocês, para a gente terminar de fazer as respostas que a gente já fez, certo? Então, diz lá. Eu acho que o ovo em água doce, o que, que aconteceu com a água doce? Afundou, então tá certo. Então, o ovo em água doce, eu vou colocar aqui, afundou, certo? B, eu acho que o ovo em água salgada vai flutuar. O ovo em água salgada, ele flutua, como a gente viu na experiência. E eu acho que o ovo em água misturada vai flutuar, mas vai ficar no centro, como ficou ali, ele vai ficar no meio a meio. O ovo em água misturado vai afundar e flutuar ao mesmo tempo, certo? Então, está aí. Aí, a prof só vai pedir para vocês que assistiram esse vídeo, viram a experiência, desenhem os copos com água salgada, água doce, água misturada, tem que colocar o nome em cada copo lá no desenho, e colocar o ovo aonde é que o ovo ficou, certo? Se na água doce ele afundou, vocês vão colocar o ovo lá no fundo. Se na água salgada ele flutuou, vocês vão colocar o ovo lá em cima, vão desenhar, certo? E no C, na misturada, vocês vão colocar o copo de água lá escrito misturado e vão colocar o ovo bem no meio, porque ele afundou, mas ele não afundou tudo, ele ficou flutuando no meio. Então, é isso. Espero que tenham gostado da nossa experiência, tá? E até a próxima aula. Se cuidem e beijos a todos.